Não tem como pensarmos na dissolução de uma relação longa como essa que eu estou objetivando nessa palestra de hoje, né? Essas relações mais duradouras, mais emaranhadas, sem entendermos ali que uma dor vai ser vivida nessa dissolução, caso venha. A primeira coisa que a gente tem de levar em consideração é de que a decisão da separação costuma ser, em 99% dos casos, o ônus de um. Apesar de a separação ser positiva para ambos. Mas é alguém que vai levantar ali uma bandeira e vai decidir para que essa separação se dê. Geralmente, esse ônus vai para quem tem mais consciência. Uma pessoa que está atenta a todos esses processos, ela vai poder ter uma medida um pouco mais clara do saber se vale ou se não vale a pena, se é o mais adequado, se é o mais saudável manter essa relação ou não. E quando ela tem isso, é justamente esse discernimento que vai promover a ela uma comunicação clara desse propósito e também uma comunicação que vai promover a ambos uma saber olhar para trás e saber qual foi o caminho que foi percorrido. É ótimo quando a gente vê ou vive uma relação onde, no término, as pessoas conseguem ter essa conversa. Né, de saber de onde partiram, até onde conseguiram ir e o que faz com que elas não consigam ir dali em diante, seguir a mesma estrada. Outra coisa que é assegurado a ambos são as versões da história. São vários os motivos que fazem com que um casamento termine e são várias também as interpretações que os agentes vão ter sobre esse término. E cada um vai contar a história de um jeito. O contar a história tem uma função especial também, porque a linguagem é aquilo que vai ajudar a construir uma verdade que está inacabada. Quando eu conto a história do fim desse casamento, de alguma forma eu estou tentando preencher certas lacunas que na consciência não ficaram... elas estão ali, estão vagas na consciência e eu busco preencher. Eu estou tentando também dar um encaminhamento para essa dor quando eu conto essa história. A depender do tamanho da dor, essa história vai ser contada até na fila da padaria. Né? As pessoas, elas contam várias vezes. E na clínica é legal porque a gente vê essa mesma história sendo contada diversas vezes, a depender do desenvolvimento que a pessoa assume da própria consciência. Né? Então, a forma, por onde a pessoa começa, os detalhes que são ocultados, os detalhes que vêm à tona. A mesma história é contada diversas vezes e nunca é a mesma história, justamente porque, ao contar, a gente está dando ali uma formatação para algo que não foi assimilado de uma forma pacificada dentro de nós. Há uma grande chance dentro de um término é de ele vir acompanhado por más emoções. Esse primeiro cenário era o cenário bom, né? Era o cenário do terminar civilizadamente, né? Só que nem sempre funciona desse jeito, porque justamente por acessar tantas questões de um inconsciente tão profundo, muitas vezes vem à tona, junto com essas temáticas, vem afetos e afetos não muito legais de se sentir. Como, por exemplo, a culpa, a raiva, o medo de sofrer, o medo de fazer o outro sofrer, o medo do futuro. Essas coisas, elas costumam vir, mesmo nas relações onde a gente tem a maior das certezas de que o melhor é encerrar. Pensar nessa certeza não afasta essa mescla de emoções.
e que muitas vezes vão se traduzir a partir da agressão moral, das cobranças ou da desqualificação. Tudo isso, toda essa reação exasperada, né, que os agentes podem ter no fim, é uma forma de tentar reagir ao medo do desamor. O que elas estão sofrendo é com a possibilidade delas não se sentirem amadas, delas não conseguirem mais sorver dos valores, dos atributos do amor, e de encontrarem os atributos do desamor, como a desesperança, como a ansiedade, como a insegurança, coisas que o desamor traz de bacia cheia. Então, a pessoa ela teme muito, e a agressão ali, a atitude mais reativa, é quase que um último apelo feito da pior maneira possível para que o abandono não se efetive, por se estimar que aquilo seria um abandono e que esse abandono traria consigo o desamor. A psicoterapia pode ser uma ótima alternativa, não por ser psicoterapeuta, que eu estou dizendo isso, mas por colocar a pessoa em contato com... Eu também já me serviu bastante, tá? Nos meus términos também me serviu bastante. Assim como a terapia de casal, que também muitas vezes é atribuída a ela vai fazer terapia de casal, vai acabar se separando, né? Não seria diferente sem a terapia de casal, né? A terapia ela só trouxe um pouco mais de consciência sobre a natureza dessa relação e pôde fazer com que essa decisão fosse uma decisão mais coerente com a vida que a gente busca ter. Mas a psicoterapia também pode ser um problema nessa história. Banho-maria. As pessoas frequentam o consultório ano após ano, falando dessa mesma situação, e entendendo naquilo ali uma espécie de alívio, o desabafo dela, o desabafo que ela não faz em casa para não trazer o mal-estar para a relação, ela acaba levando para a terapia. E aí a última coisa que elas estão fazendo ali naquele momento, de fato, é análise ou psicoterapia. Elas estão usando aquele espaço para uma outra coisa, e que também, para nós, terapeutas, é importante chamar o outro a essa responsabilidade, né? De até quando essa história vai ser repetida, o que será que ainda falta ser compreendido para que essa história pare de ser repetida, né? Isso também é da nossa responsabilidade.